O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no Novo Hunter. Nosso podcast sempre traz pessoas que fazem a diferença nos seus mercados, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o meu parceiro de podcast, DJ Castro. Como é que estamos, DJ? Tudo tranquilo? Tudo certo. Roberto, hoje a gente vai falar com Adelino Sassi, falar sobre cooperativismo, sobre finanças e como que as pessoas podem trabalhar juntas para construir uma vida melhor, né, usando o modelo cooperativo, né? Adelino, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí pelo convite, né? É um prazer conversar com vocês a respeito desses assuntos que me apaixonam. Sou bem apaixonado por esse negócio aí. Legal. Normalmente a gente faz aqui no podcast, Adelino, esse início de conversa é sempre por um pitch. Ou seja, o nosso entrevistado contar um pouco da sua história de uma maneira breve, mas sempre enaltecendo aqueles pontos que ele considera importantes. Será que você pode compartilhar com a nossa audiência aí um pouco da sua história? Mas claro, né? A gente sempre gosta de contar da própria história, né? E tem que tomar cuidado para não se perder nela mesmo, porque tem muita coisa, muito conteúdo, né? Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, né? Eu já fui trabalhar como garçom num restaurante. Obviamente aquilo não deu muito certo, né? Não era meu talento trabalhar no restaurante. Trabalhei depois disso na roça de novo, fui trabalhar com meu tio, depois vim para Blumenau. Ir para Blumenau naquela época foi como meio mudar de um país, sabe? Eu vim de uma cidade pequena e vim para Blumenau foi muito assustador naquele primeiro momento. Eu não sabia que eu podia estudar numa universidade, para você ter uma ideia. E aí eu fui, primeiro eu trabalhei num cartório, depois eu já consegui, eu trabalho desde os 17 anos no mesmo lugar praticamente. Eu trabalho há 38 anos então, depois vocês fazem as contas de quanto isso dá, né? Mas de lá, então eu comecei a trabalhar na cooperativa de crédito, na Cred Hering, na época, que atendia os funcionários da companhia Hering. E naquele momento eu me considerava um empregado e feliz, né? E aí eu consegui conhecer a universidade, fui me formar em contabilidade, mas eu sempre era o errado da sala. Assim, eu sempre fui a pessoa que vinha para a sala de aula com palito de fósforo. Pensa os contadores, né? Palito de fósforo, assim, a camisa de palito de fósforo. Então, no meio dos contadores, isso realmente foi sempre muito diferente. Por isso que hoje em dia eu me identifico sempre muito mais com outras áreas, como marketing, áreas de vendas, é muito mais a minha batida. Quando a ViaCred, ela resolveu deixar de ser, a Cred Hering resolveu deixar de ser Cred Hering, para deixar de se dedicar só aos funcionários da Hering, isso foi muito em função da abertura do mercado, provocado pelo tempo do Collor ali, Sim. Né? Então a Hering... Nos anos 80, começo dos anos 90. 90, isso. E a cooperativa foi muito afetada por isso. Porque daí ela tinha 12 mil sócios e de repente a Hering, no final daquele período, tinha 3 mil funcionários. Teoricamente a cooperativa só teria 3 mil funcionários. E isso foi meio que um pé na bunda também da cooperativa, né? Com certeza. Acorda, né? Acorda, e aí resolvemos abrir a cooperativa para a comunidade. E isso culminou, essa estratégia ela teve um ápice em 2001. Em 2001 também foi o meu clique. Até lá eu era alguém que ajudava, alguém que sempre estava junto. Em 2001 eu pensei assim, eu quero ser uma pessoa diferenciada aqui nessa cooperativa. E eu acredito que o cooperativismo, esse modelo de cooperativismo de crédito urbano, que atende a população de renda média, média baixa, tem aqui uma solução fantástica e vamos levar isso para o Brasil inteiro. E a partir desse momento eu disse, agora eu vou fazer parte disso aí. E aí também foi o momento em que a cooperativa mudou de nome, onde se formou a Cooperativa Central Ailos, na qual eu trabalho hoje. Na época não chamava Ailos, chamava Secred. E esse movimento, eu conto a história mais da cooperativa do que a minha, porque é meio que uma mistura, sabe, DJ? Isso faz meio que... eu e a cooperativa temos assim uma simbiose. Uma simbiose. Porque a partir desse momento eu me coloquei assim meio que sempre em xeque. Toda hora eu me desafiava a fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Passei a partir desse momento também desafiar a atuar em outras organizações. Por isso hoje estou vice-presidente do Hospital Santa Catarina, por exemplo, em Blumenau.
pensando como é que funciona o sistema de saúde, como é que eu me desafio a ajudar a resolver essas questões lá. Claro, é pro bono, não se ganha nada lá, é uma entidade filantrópica, e em outras entidades, né, onde eu atuo ali, até na Bluesoft, a CAT aqui em Blumenau, até fiz parte da diretoria um tempo, mas me expulsaram logo depois, não deu muito certo. Mas muito envolvido ali, sempre buscando outro tipo de conhecimento. E isso é muito da minha história. A cooperativa de crédito foi crescendo e eu fui me adaptando, buscando novos modelos de negócio para garantir que a cooperativa realmente entregue aquilo que a gente sonhou em 2001, de realmente levar um modelo de cooperativismo para pessoas de média e baixa renda, sem, de maneira alguma, desprezar a alta renda, médias empresas, grandes empresas, porque elas nos ajudam muito e fazem toda a diferença quando participam do cooperativismo e ajudam a fazer esse movimento de inclusão, que é o meu propósito pessoal, de promover a inclusão de verdade das pessoas no dia a dia. Adelino, e esse modelo cooperativo, talvez algumas pessoas que não sejam de Santa Catarina, que venham assistir a gente, não entendam esse modelo de cooperativa de serviços financeiros, né? Fala um pouquinho disso pra gente e como que isso faz diferença para a comunidade e até para todo o estado. Essa pergunta é boa, né? Porque de fato, assim, esses tempos eu estava dando algumas entrevistas em São Paulo, eles desconhecem esse modelo de cooperativismo. Eles conhecem o modelo de cooperativismo agropecuário, Sim, né? Que é famoso, né? E tem uma carta de exportação significativa, né? E o cooperativismo financeiro, ele aqui na região sul, ele veio muito junto com os migrantes europeus, né? Alemães, italianos, franceses. Francês não é muito aqui da nossa região, mas os alemães, italianos e poloneses, assim, isso veio de maneira muito consistente. E o cooperativismo financeiro, ele é uma instituição financeira. E ele busca fazer a inclusão das pessoas por meio de soluções financeiras. E isso começou a dar muito certo em todo o mundo, né? A gente vê isso com muito sucesso nos Estados Unidos. Por falar nisso, os Estados Unidos é um dos países onde mais tem pessoas cooperadas de cooperativas de crédito. Então a gente vê um modelo de capitalista com um modelo de inclusão acontecendo num país daquela magnitude, né? E quando você olha aqui para o sul, isso aqui deu muito certo. Porque o que o cooperativismo foca? Primeiro em uma inclusão de verdade, assim, com a educação financeira. Ela não quer emprestar dinheiro para uma pessoa só para onde ela de repente vai se afundar em dívidas, onde ela não consiga pagar a conta. A gente inclusive não fala em recuperação de crédito quando isso acontece. A gente fala em recuperação da dignidade da pessoa, recuperar o cooperado, recuperar a pessoa, de fato colocar ela de novo para poder operar. Então o cooperativismo ele cuida das pessoas nesse sentido. E é uma fonte de poupança comunitária muito forte. E aí eu pego outro ponto, né? O cooperativismo financeiro, ele fomenta a economia local de maneira extraordinária. Porque como ele se envolve com a comunidade, ele entende exatamente qual a demanda daquela comunidade e ajuda a comunidade a fazer o investimento onde realmente é necessário. Se o investimento é necessário em algum segmento, ou no desenvolvimento do empreendedor, ou no desenvolvimento das crianças na escola, né? Ela vai fazendo essa construção. E normalmente acontece com o envolvimento da comunidade. Vou trazer um exemplo de um bairro aqui. Normalmente o nosso modelo, inclusive, não começa no centro das cidades, começa no bairro. Faz todo sentido. Porque normalmente lá o centro está todo mundo atendido praticamente. Então no bairro isso acaba não acontecendo, ou em pequenas cidades, daí sim vale a pena ir para o centro. Porque não faria sentido estar num bairro, né? Economicamente não é viável. Então lá no bairro a gente visita o pastor, o padre, o diretor da escola, a pessoa da associação de moradores ou da associação de classe, e com eles entende qual é a melhor solução para aquela comunidade. Claro, se vem com a solução financeira, mas se vem também com solução para aquela comunidade. Dentro de um contexto que não é transacional, é mais de construção de relacionamento. Isso mesmo. E com isso, aquela comunidade se sente vinculada à cooperativa e a cooperativa se sente vinculada à comunidade. Então há uma reciprocidade de relacionamento muito forte. E esse movimento vem se expandindo agora no Brasil, né? Há um incentivo claro do Banco Central para que esse modelo de negócio se expanda de maneira acelerada pelo Brasil,
Tanto que tem apoios de... Até os anos 90 também a legislação brasileira era muito tacanha para essa parte. Mas ultimamente, inclusive esse ano, teve mais uma renovação da lei, da legislação, dando mais tornando a dinâmica do cooperativismo financeiro muito mais forte e consistente. Legal. Você falou, e eu acho que isso é muito importante, falou dessa questão toda de uma forma ou de outra, você pensar, né, ou propor a inclusão, né, através da questão financeira das pessoas. E a gente vem passando aí nos últimos 3 anos por uma série de turbulências em função da própria pandemia. A gente percebeu que muitos movimentos de mercado acabaram sendo impactados direto ou indiretamente com essa questão da pandemia. A questão financeira, sem sombra de dúvida. Como a cooperativa, né, a Aelos, teve que agir, e você, na condição de gestor, durante talvez um dos grandes desafios que foi, vamos dizer assim, atender o seu cooperado num momento tão complexo sob o ponto de vista emocional e sob o ponto de vista financeiro mesmo, né, de mercado. Alguns negócios que pararam de acontecer, outros até aconteceram numa velocidade muito maior e ele precisou de uma condição diferente, porque nem todo mundo passou por dificuldade, né? Alguns passaram pela questão emocional, mas não a financeira, no sentido de que assim, comecei a vender muito mais do que eu imaginava, preciso de um apoio financeiro nesse momento para captar o dinheiro, para isso, para aquilo. Como é que funcionou? Olha, no começo eu sou bem sincero em dizer para vocês, assim, deu medo. Eu imagino. Porque aquele primeiro mês, assim, as pessoas começavam a nos perguntar, não, mas eu vou ter que guardar dinheiro, eu não quero pagar a minha prestação de empréstimo. Se eu pagar a minha prestação de empréstimo, não tem dinheiro. Porque eu talvez perca o emprego, porque a situação era difícil para todo mundo, né? E naquele primeiro mês, eu me lembro, assim, então isso aconteceu, daí em março fechou, em abril a gente estava nesse dilema. Eu me lembro que como diretoria a gente não sabia exatamente o que fazer. Nós reunimos com o conselho de administração da cooperativa, depois de ouvir colaboradores, funcionários, e a gente decidiu fazer um negócio assim, a gente até fez um combinado com o conselho, porque a gente tinha combinado de entregar um resultado financeiro no final do ano. A gente diz, olha, e se não entregar nenhum resultado financeiro no final do ano, tá? 0-0 é vitória. 0-0 é vitória, né? E é esse combinado, a partir disso a gente começou a tomar uma série de atitudes no sentido de, cara, vamos pegar primeiro assim, todo mundo que quiser, vamos facilitar tudo. Primeiro, a pessoa quer crédito, vamos dar o crédito. Vamos afrouxar as regras de crédito. A pessoa quer dar o balão no crédito dela, pegar as próximas 3 parcelas e jogar lá pro final, vamos fazer. E a gente facilitou mesmo, assim. A gente contratou gente só para digitar os contratos de crédito, porque todo mundo achou que aquilo era eletronicamente viável, né? Assim, tinha uma telinha para digitar no site, daí aparecia uma planilha de Excel e a gente digitava aquilo no braço. No braço, porque não tem... Que sistema estava preparado para isso? Não tinha. Não tinha. Né? Então a gente deu os balões, fez deu essa primeira empurrada, aí já deu uma aliviada, as pessoas começaram a ficar mais calmas, fez aquele crédito diferenciado. Com isso, o que aconteceu? A pessoal começou a poupar. E aonde eles pouparam? Na sua cooperativa. Então o nosso volume de poupança também cresceu de maneira extraordinária. Vejam... Mudou o comportamento das pessoas para serem mais conservadoras com o seu próprio dinheiro. Olha que antagônico, né? Naquele período, gente, a cooperativa que já era a maior cooperativa de crédito do Brasil, cresceu 50%. Num período de um ano, 15 meses. Cresceu 50%. Sabe o que é isso? Isso, numa instituição financeira que já era a maior do Brasil, isso meio que ela cresceu 50% quase nesse período. Né? É um negócio... Nem o mais otimista. Nem esperar. E, obviamente, sim, o resultado financeiro, que nós estávamos pensando em abrir mão, entregou mais. Né? Inclusive, no ano seguinte, a gente tinha que começar a tomar cuidado, porque o cooperativismo ele distribui o resultado do negócio. Né? Ele distribui, a gente não chama de lucro, a gente chama de sobra. Sobra por quê? Porque eu podia ter cobrado menos no crédito, eu podia ter pago mais para quem aplica dinheiro, eu podia ter cobrado menos na tarifa. Né? Então, essa sobra... Daí a gente devolve o dinheiro para o cooperado. Então, a gente deve dizer para o cooperado, vamos pegar um pedaço desse e vamos guardar aqui no bolinho. E foi importante, tá? Porque esse ano 2021 e 2022 apareceu a conta. Né? Mas a cooperativa, com essa reserva, consegue sustentar esse momento de crise. Eu sempre digo, e isso é histórico, não só aqui no cooperativismo brasileiro, mas vou retomar o americano. Nos Estados Unidos, quando deu a crise da imobiliária lá em 2008, e depois efeitos seguintes, né?
As cooperativas de crédito começaram a receber tantos clientes que eles tiveram que fechar a porta. Porque não conseguiam receber mais tantos clientes. Porque o cooperativismo de crédito ele é naturalmente um momento contracíclico. É um porto seguro para as pessoas. Isso, porque ele faz quase o papel de governo. Porque o que acontece? No momento que está todo mundo fechando a porta com medo, o cooperativismo ele olha para a pessoa e resolve o problema da pessoa. Então ele faz um movimento contracíclico que tradicionalmente é feito pelo poder público, né? Então, e isso não é um privilégio da Via Cred ou do cooperativismo de crédito brasileiro ou mesmo de outros modelos cooperativos, né? Ele acaba impactando de maneira muito inerente ao modelo de cooperativismo. É isso aí. Então esse é um grande diferencial, né? E por isso que eu tenho tanta vontade de fazer esse negócio explodir no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e é fantástico. Eu estava muito curioso para perguntar para você essa questão desse ciclo ali, principalmente nesse momento mais polêmico da pandemia, porque para mim era muito importante entender assim como é que foi a atitude. Eu lembro que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos anos o crescimento exponencial da Aylos, né, e da empresa. Até porque até então, há uns anos atrás, a gente que é aqui da região, a gente sabia da empresa, da Via Cred, acompanhava, mas era tudo um pouco tímido. De repente, cresce fisicamente um prédio, né, lá no bairro da Velha, em Blumenau, assim, um negócio estrondoso. Né, e muitos funcionários, você conversa com as pessoas, cada 10 que você conversa, eu acho que uns 3 que trabalham na Aylos. Porra, realmente ficou muito grande. E aí vem a pandemia, né, cara, aquele prédio, eu acho que tinha sido recém-inaugurado, né? Sim, não fazia 6 meses ainda. Eu imaginava que fosse isso, assim, poxa, e como é que você trabalha com isso tudo? Pô, eu fico muito feliz de saber primeiro dessa postura, óbvio, não era esperado diferente pelo modelo de gestão, mas principalmente por essa reação positiva que acabou tendo de um crescimento e ao mesmo tempo aquilo que a gente sempre fala na área comercial e mercado, né? Tudo é cíclico. Vamos com calma, né? Crescemos 50% em 6 meses, não quer dizer que isso vai se manter. E eu vejo hoje, né, como eu atuo na área comercial, muitos dos meus clientes que ainda passam por alguns reflexos negativos de 2020, porque estimaram que 2021 seria na mesma proporção ou maior, e 2022 também. Exatamente. E não aconteceu, porque existe aquela questão natural, né? A gente aqui que já tem um pouquinho mais de cabelo branco, a gente sabe que o mercado ele não dá esses saltos de consumo dessa proporção. Em algum momento ele vai voltar para a calha. Sim. E aí você tem que estar preparado, né? Eu acho que essa é a sociedade que vai ajudando nesse processo, né? Porque o cooperativismo, esse modelo de negócio, ele faz uma leitura sempre muito quente do que está acontecendo, né? Porque você está na comunidade, né? E esse talvez seja o nosso grande desafio de agora ir para o digital, sabe? Esse movimento do digital provocado por essas instituições, esses bancos digitais, fintechs e tudo mais, tem nos desafiado muito. Porque nós já estamos lá. Na verdade, as pessoas já escolheram estar lá. Né? Então, como é que você se adapta e permanece com a essência de ser cooperativa? Porque ser cooperativa não é uma coisa simples. Porque é muito fácil você partir para o modelo tradicional de negócio. Perfeito. Onde o toma lá da cá é muito intenso. Uma meta mais agressiva, mais transacional. Onde o produto é que importa e não a pessoa. Sim. E no cooperativismo o que importa é a pessoa. Eu não posso fazer uma jornada de produto especificamente. Tem que sempre fazer uma jornada de pessoa. Do ponto de vista do teu cooperado. Eu não posso vender um seguro para ele que naquele momento da vida dele ele não tem nem como pagar. E tanto que quando eu faço crédito para ele comprar comida, e tem, porque eu atuo na base da pirâmide, né, social, então tem para fazer crédito para comprar comida. Nossa. Tem hora que eu tenho que olhar para lá e dizer assim, cara, vamos dar uma carência de 3 meses aqui para ver se a pessoa arruma um emprego. Então eu faço o crédito, dou aquele balão lá para que a pessoa possa recuperar a sua estabilidade econômico-financeira e voltar no momento seguinte. Então essa leitura ela é muito quente, assim, né? Então quando a economia está mudando, as pessoas perguntam, mas como é que vai ser agora? Tem as mudanças políticas que talvez aconteçam, congresso, eleições presidenciais. Eu disse, olha, eu vou ler o que está acontecendo aqui na comunidade, é isso que eu vou fazer. Eu vou lendo aqui, claro, eu não posso desprezar o que acontece nos ambientes de negócio, mundiais até, ainda mais, cada vez mais, mas eu tenho que ler aqui como é que eu junto aquilo lá com essa leitura aqui, para estar sempre muito perto.
Quando vai para o digital, esse desafio muda. Porque lá na comunidade eu consigo me relacionar com a comunidade e ser uma cooperativa ali. No meio digital eu estou aprendendo. Sim. Mudam os parâmetros, né? Isso. Mas eu não quero simplificar a minha relação com as pessoas que estão no digital a dar um cashback. Sim, entendi. Né? Porque a sobra é o nosso cashback. Né? Então, do resultado do negócio, eu te devolvo. Né? Podemos até chamar de cashback, se for isso for legal. Né? Mas eu não quero resumir a minha relação com as pessoas a partir disso. Eu quero mostrar que eu sou uma empresa que atua na economia colaborativa, que atua numa economia mais criativa, porque eu quero que o nosso cooperado se desenvolva para melhorar o nível de renda dele. É uma questão de valor, né? Isso. São valores. Eu quero atuar numa área, por exemplo, assim, a gente criou um marketplace para proteger o empreendedor, não para ter um negócio novo, mas para que ele tenha e não precise pagar uma taxas muito grandes em marketplaces. Para criar oportunidade de negócio entre os próprios cooperados. Isso. Então, assim, a gente cria um marketplace para o nosso cooperado poder vender e até o mundo poder comprar, porque ele precisa disso, né? As feiras de oportunidade agora voltaram, né? As feiras de oportunidade são momentos onde a gente junta os empreendedores daquela comunidade, que pode ser uma cidade, um bairro, 2, 3 cidades, e junta os empreendedores e mostra para aquela mesma comunidade o que aqueles empreendedores estão fazendo. É incrível, porque Isso é fundamental. assim, as pessoas não sabem fazer um cartão de visita, não sabem fazer um flyer. Aí o Sebrae ajuda muito, sabe? Por flyer, a gente aprendeu com eles já aprendem com a gente. A gente vai mostrar para as pessoas, tu vai estar numa feira, então como é que tu vai te comportar lá? Né? Sim. Como é que tu vai vender? Que tipo de pessoas como é que tu convida as pessoas para ver o teu negócio, mas para ver o negócio dos teus amigos lá dentro também, né? Então esse é um modelo que tem muita consistência. No digital, então o marketplace pode significar um pouco dessa relação, mas ainda tem desafios gigantes no digital. Tá? Adelino, eu ouvindo você falar, me ocorreu uma possível pergunta. Fica muito à vontade se achar não confortável responder sobre ela, fica tranquilo. Mas quando eu olho o modelo das fintechs e olho, de repente, a instituição financeira de crédito, cooperativa mais convencional, me ocorre fazer uma comparação, e eu posso estar totalmente errado, né? De que normalmente a instituição financeira mais tradicional e a cooperativa em si, você vai ter um público, né, consumidor do teu serviço, com uma faixa etária média mais alta, né? E quando você fala de uma fintech, né, dos bancos digitais, enfim, você tem um público entrante muito mais jovem que se identifica com aquele modelo, que é um modelo dinâmico e tal. Como é que é para a cooperativa, né, de repente eu olhar para aquele público, desejo aquele público porque ele é a continuidade do meu próprio negócio, né? Como é que eu vou atrair esse cara se eu tenho como meu DNA, meu valor, o que você acabou de falar, eu quero ser mais próximo, eu quero acompanhar, eu quero te desenvolver, sabendo que hoje muito dessa galera mais nova que vem para o mercado, ele não quer essa proximidade, é um desafio complexo, não é? Muito, muito grande, né? Mas essa pergunta é perfeita, porque assim, nosso desejo é que a gente tenha a média da sociedade dentro da cooperativa. Tá. E aí eu estou falando de recém-nascidos. Legal. Hoje nós temos assim, um percentual dos nossos cooperados tem menos de 16 anos. Que legal. E temos até 30 anos, nós temos, se não me engano, 20 e poucos % dos nossos cooperados têm até 30 anos. Então nós temos praticamente a média da sociedade dentro da cooperativa. Porque aquilo que às vezes eu não resolvo numa solução cool, de uma fintech, eu resolvo com a significação. Perfeito. E a solução cool da fintech eu também consigo construir. Né? A gente está, inclusive, passando por um modelo de transformação digital, trocando tecnologias para acelerar, inclusive, essas entradas. Né? Trazer também um aplicativo mais jovial, trazer soluções mais consistentes. Mais dinâmicas. Né? Mais dinâmicas, né? O cooperativismo ele é conhecido por ser lento, né? Conservador. E isso está mudando. Que ótimo. Isso está mudando significativamente, porque como a gente está provocando uma aceleração, e eu posso até me arriscar a dizer, de uma exponencialização do crescimento do cooperativismo de crédito brasileiro, ele já hoje é o cooperativismo que tem mais número de pessoas envolvidas no Brasil. Nós são 15 milhões de pessoas. Mas nós queremos chegar a 100 milhões de pessoas. Nós queremos chegar a pelo menos metade da população brasileira. Daí dá mais de 100 milhões, gente, né? Mas assim, de fazer um número significativo mesmo. E isso é o próprio Banco Central e
E há esses incentivos para chegar lá. Então, o cooperativismo já tem esse público, principalmente onde ele é mais consistente e relevante. Então, isso com certeza vai fazer a diferença e vai fazer a gente poder entregar valor lá na frente. Eu vejo que o modelo cooperativista ele está alinhado com esses conceitos que agora parece que é novidade, mas vocês estão praticando há muito tempo, né? De um capitalismo consciente, sim, de integrar as pessoas, de se preocupar com construção de relacionamento de valor de longo prazo e não ter uma relação predatória com o teu cliente na posição de vítima, né? O cooperado é um sócio da empresa também, é um stakeholder principal, então muda toda a relação. Né? Isso é muito bacana. Eu sou cooperado, eu participo desse processo e é legal que a gente fala disso eu falo com meus amigos em São Paulo, mas como assim cooperativa de crédito? Sim. Que bacana! Né? E é a grande oportunidade para crescimento, as pessoas realmente conhecerem esse modelo, essa filosofia de se relacionar com o dinheiro, inclusive, né? Sim. Aprender a cuidar do próprio dinheiro, né? Porque esse é o ponto mais importante da estratégia de uma cooperativa financeira. Né? Como eu lido bem com o meu dinheiro. Porque a cooperativa, se você olhar bem para a análise desse processo, a cooperativa não existe. Inclusive, tributariamente, ela não existe. Porque a relação, a cooperativa só está para organizar o processo. É meio que um filtro. Entendi. Porque o resultado é todo do cooperado e o problema também é do cooperado. Se der prejuízo, ele vai pagar também, né? Sim. Isso talvez às vezes é difícil até admitir isso. Não, mas se der prejuízo, vai ter que dividir. Vai ter que dividir. Tem mecanismos para fazer esse parcelamento e tudo mais, mas já aconteceu. A Viacred, ela nunca teve esse problema. Né? Certo. Sempre resultados positivos, tem 70 anos, né? Tem uma história, sim, de 50 anos só da sólida, Ering, sim, né? e 20 depois, né? Agora, mas não é um negócio bem gerido, mas quando tem que falar disso também, porque o negócio é teu, né? Então como é que faz? Então você precisa construir você precisa profissionalizar, isso é outro ponto, assim, né? O cooperativismo, aí a gente pode falar de liderança, pode falar... Porque o modelo as cooperativas têm um custo de agência maior que uma outra empresa qualquer. Né? E aí podemos relacionar com SA, podemos relacionar com limitada ou outros modelos de negócio. O cooperativismo, quem são os dirigentes? Eleitos pela Assembleia, que são das próprios cooperados. Eles elegem o seu conselho de administração. Esses, então, escolhem o diretor. Mas isso é agora, né? Uma legislação mais recente, aí dos últimos 10, 15 anos. Antes, normalmente, eram eles mesmos que eram os gestores da cooperativa. Com a exigência do Banco Central, com novas regulamentações, com essa possibilidade de expansão, o regulador exigiu assim, profissionalismo na gestão. Então, eu estou hoje um diretor de negócios. Por quê? É preciso profissionalismo, é preciso preparação. Eu sou eleito pelo conselho, não sou eleito pela Assembleia, né? Mas eu não sou CLT. Perante o Banco Central, eu respondo com todo o meu patrimônio, que não é muito, mas respondo com todo ele para qualquer situação que eu fizer. Então, essa é uma relação de governança, o custo de agência que a gente fala, muito grande. Porque eu preciso trazer todos os cooperados para participar do processo de decisão. E essa é outra coisa importante, né, nessa relação comunitária. Aquelas pessoas daquela comunidade, elas vão na Assembleia. Incrível. Legal. Nós temos assembleias de 500 pessoas, 800 pessoas, 300 pessoas. Tem também de 50, né? Sim. Mas a gente é estranha. A gente é estranha, porque a gente tem assembleia digital, né? Então tem essa possibilidade de participar, votar digitalmente, inclusive tem empreendedores aqui da região, local, como a gente favorece muito empreendedor local, a solução de votação é aqui da região, então a gente acaba sempre buscando esses empreendedores locais para poder fomentar os nossos próprios negócios, então isso acaba sempre impactando bastante. Teve uma fala sua dele que eu achei fundamental, até marquei aqui, né? Eu não posso fazer uma jornada do produto e sim uma jornada para a pessoa. Eu achei isso fantástico, porque mostra todo o cuidado da cooperativa, né, e da gestão com relação ao momento presente de cada uma das pessoas que estão associadas, né?
Isso me leva a intuir aí que o teu modelo de gestão é um modelo, na medida que foi construindo a sua trajetória, um modelo muito preocupado com essa questão das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho da sua forma de atuar como liderança, né, como líder, como é que você procede, como é que é o teu comportamento. Fica muito à vontade aí para falar. Bom, esse com certeza é um grande desafio. Quando você entra num modelo de negócio que as pessoas não aprendem na faculdade ou na universidade, Sim. as pessoas chegam lá e se assustam com aquilo que você está falando. Elas simplesmente não acreditam, né? De que você está falando de um outro modelo de negócio onde você tem coerência do negócio dentro também do modelo de gestão das pessoas dentro da organização. Então, se você diz, olha, eu tenho um modelo de negócio que é colaborativo, onde eu incluo pessoas, onde eu faço a diferença, e você tem um modelo de gestão para dentro da organização que também retrata isso que você está pregando no negócio, é realmente diferente. E a gente passou muito trabalho com isso. Ainda passa, né? Porque você recebe a pessoa dos MBAs com aquela pegada de sangue nos olhos e aquelas coisas assim mais meta. E assim, pô, tem uma meta ali, precisa chegar, e precisa chegar, e precisa vender. Não é que as cooperativas não precisem vender, elas precisam gerar resultado, elas têm que gerar resultado, porque senão ela não tem propósito específico, né? Porque uma cooperativa, se ela não gerar resultado, ela perdeu o propósito. Agora, se esse resultado não foi para as pessoas, aí se perdeu de uma vez, né? Então ela precisa ter isso muito bem desenvolvido. E quando daí a gente vai, o principal elemento ali é a liderança. Então como é que prepara a liderança para isso? Como é que você transforma essa liderança? Só envolvendo ela. Não existe outro modelo, você estar mais junto com ela, você conversar quase diariamente para garantir esse cascateamento até todo mundo, né? A gente achou no modelo de participação de todos os colaboradores a solução para essa questão. Então, hoje em dia, o planejamento estratégico, que antes era elaborado pelos sábios, eu sempre diria que eram sábios, né? Porque era o conselho de administração, a diretoria, os notáveis. Né? Tinha uma consultoria que fazia análise SWOT e tal, né? Agora não, como é que a gente faz? A gente reúne primeiro a liderança intermediária, que conversa com os colaboradores em processos organizados de cascateamento, e os colaboradores todos conversam com cooperados, porque daí você tem um processo de envolvimento cooperado na construção do planejamento. Nessa medida em que vão se envolvendo, eles já vão executando a estratégia que eles mesmos estão construindo. Uhum. O conselho de administração vai acompanhando esse processo e vai dando norteamento, né? Vai dando, fugiu muito aqui, fugiu muito ali, né? Puxa um pouquinho de volta aqui, né? Mas esse modelo de envolvimento começa a trazer para a liderança o papel dela. De como é que eu faço isso dentro da organização, e aí vai voltando, né? Vem lá do cooperado de novo por meio dos colaboradores, e no final a gente chama isso normalmente de convenção, a gente traz todos os colaboradores por um dia e diz, aquilo que vocês construíram ainda se valida várias coisas durante aquele dia, em processos colaborativos, esse é o nosso planejamento. O conselho normalmente já está lá, confirma aquela questão, e aí você tem, obviamente os ciclos de planejamento são mais curtos, né? Sim. Porque há uma necessidade de você fazer esses envolvimentos de maneira recorrente. Então os ciclos de planejamento acabam sendo 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, mas eles são mais curtos do que nos ciclos anteriores. Até as organizações hoje em dia isso também já é diferente, porque a sociedade acelerou tanto, mais volátil Mas fica dando respaldo para esse engajamento das pessoas, dar respaldo para a tua estratégia. Então, nesse momento, olha só o que aconteceu. Aí você desenvolveu a tua liderança para esse novo modelo. E quando ele vai então para o dia a dia do negócio, ele replica isso que ele conseguiu construir nesse modelo. Então você tem coerência para dentro, tem coerência para fora. Quando você tem coerência interna, você consegue ter coerência externa. Então você começa, isso não dói mais. Com bases sólidas, né? Obviamente você escorrega de vez em quando, tá? Sim. Eu agora, recentemente, a gente deu uma escorregada feia, focou só em produto de novo, sabe? Tem umas derrapadas, mas aí como você tem um núcleo mais duro aqui,
você retoma, discute de novo, conversa de novo, o que eles perdemos, refaz os valores, né, das pessoas na relação com o cooperado. Então, acaba forçando bastante. O movimento de liderança tem muito esse viés. O modelo acadêmico é importante, os modelos, assim, a gente acaba copiando muito, tradicionalmente, modelos americanos, né? Mas esses modelos, eles são mais europeus, né? Eles têm mais essa filosofia europeia ou asiática até. Então a gente tem bastante literatura que a gente busca desses outros formas de pensar do mundo, né, para trazer para dentro. Não que a gente copie algum, porque nós somos brasileiros, né, a gente aprende com todo mundo, e eu acho que o Brasil é fantástico por isso, né? Tem essa multiplicidade de conhecimentos que vem de vários, e a gente aceita, né, como brasileiro, e vai fundindo isso no nosso jeito de fazer as coisas, né? Isso é fantástico. E os desafios de futuro para a Ailos, como é que estão? Vocês querem expansão nacional, expansão regional? Querem... Como é que está isso? Bom, a gente agora o principal ponto é ainda no sul, e mais agora a gente está indo para as regiões metropolitanas, né? Então a grande Curitiba, a grande Florianópolis e a grande Porto Alegre. Então são áreas onde a gente já fez os primeiros investimentos desde 2019, a gente está fazendo os investimentos com colocação de pontos de atendimento, já no modelo totalmente renovado, normalmente não tem caixa, né? Aquelas coisas já são agências mais modernas, já são modelos, alguns modelos de coworking, alguns modelos que tem uma mesa no meio do corredor do shopping, sabe? São modelos totalmente renovados que estão gerando um engajamento fantástico, né? Então a gente está conseguindo, só para você ter uma ideia, assim, quando a gente um modelo chegou em Curitiba no final de 2019, início de 2020, final de 2019, lá a gente fez um mapeamento, tinha 60 mil pessoas que eram sócios de alguma cooperativa de crédito. Só nós de agora, depois de final do ano passado, a gente já tinha essa mesma quantidade. Então, assim, é um modelo, por tratar mais dessa população em geral, ele cresce muito rapidamente. Então, e agora, esses centros urbanos, digitalmente nós já estamos no Brasil inteiro. Sim. A gente já funciona no Brasil todo. E a ideia é que aqui nesse ciclo ainda dos próximos 3, 4 anos, a gente vá para o Sudeste, Centro-Oeste, talvez, esses são mais os estados. O Banco Central está dizendo para a gente ir para o Nordeste, para o Norte, né, porque é um pouco mais... Sim. Talvez a gente tenha algum movimento nesse sentido, mas eu acho que a gente não consegue nesse primeiro ciclo. Mas ir para um centro urbano, que nem São Paulo, né, é um desafio... É um desafio grande. Né? Grande, né? Mas a gente tem essa ambição. Hoje nós temos 1,5 milhão de cooperados, temos uma projeção de 2030 chegarmos a 10 milhões de cooperados. Para isso, tem que escalar o crescimento. Tem uma demanda reprimida por pessoas que estão... Como o sistema financeiro brasileiro é muito concentrado, né, consolidado, e tem aquela coisa de como se trata o consumidor hoje no sistema tradicional. Talvez não tão bem quanto ele deveria ser tratado, né? E essas pessoas, com certeza, ao serem apresentadas a um modelo alternativo mais atraente, em que ela faz parte, ela é pilar da construção de valor, né? Isso pode ser muito atraente e realmente essa meta é totalmente factível, na minha percepção. Eu me lembrei de uma coisa agora, enquanto você comentava isso ali, né? Eu não vou mencionar a instituição financeira porque acho que mas tem as fintechs que afetam diretamente ao nosso negócio. O que acontece? Uma fintech ela nasce com um propósito bacana, cool. Normalmente começa com um produto, 2 produtos, então não tem legado, então ela consegue escalar e entra os investidores, né? Só que tem uma hora que a conta vem. Que eles começam a comprar mercado, né? A conta vem, né? Eles compram o mercado, mas depois o investidor quer o retorno. O retorno. Claro. Essa é a diferença de uma cooperativa. Uma que ela não consegue ser comprada por ninguém, né? Porque alguém depois normalmente compra ou consolida ou alguma coisa acaba acontecendo lá na frente depois para poder devolver esse investimento. Numa cooperativa, uma que ela não consegue ser comprada porque ela é de todo mundo. Então como é que alguém vai comprar? Não tem como fazer isso, né? E a outra é que ela sempre vai ter ela já sempre vai estar gerando o resultado que ela precisa. Ela não, esse equilíbrio. Né? Ela já sempre vai estar, porque o Banco Central não vai deixar ela funcionar. Ela tem que parar em pé desde o começo. Desde o começo. Então, assim, uma cooperativa para ser formada hoje em dia é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Uma cooperativa financeira, ela precisa de patrimônio, ela precisa de capital, ela precisa de uma estrutura financeira, ela precisa de sistemas funcionando. E o Banco Central,
e os próprios sistemas cooperativos que trabalham nisso, eles conseguiram melhorar isso. Então, hoje em dia, tem uma governança muito bacana. Nós éramos 1.300 cooperativas aí uns 10 anos atrás. Somos 800 cooperativas no Brasil. E, assim, grandes que estão consistentes no mercado tem umas 200. Né? Entre os principais sistemas aí. E essas vão se fundindo, vão se juntando, vão se organizando para poder entregar cada vez mais valor, né? E esse é outro ponto, assim. Nós, como Sistemas Nacionais de Crédito Cooperativo, cada um tem o seu software ainda, tem sua rede de caixa eletrônico, tem o seu cartão. Nós estamos planejando, e aqui, né, um desafio de a gente se juntar na parte do back office. Legal. Né? Porque ali a gente vai ganhar Consolidar escala. sistemas. E para o cooperado, o que importa? Preço e qualidade no Sim. serviço que a gente presta para ele. Tem um front-end de relação com o cooperado e o back-end está estruturado de maneira robusta. Para garantir escala, né? Sim. Porque quanto mais escala a gente tiver, mais significado, de maneira mais significativa a gente entrega aquilo que as pessoas esperam. Porque as pessoas esperam pagar menos, ganhar mais, né, na sua aplicação financeira e ainda ter uma sobra lá no final. E ser tratado como ser humano também, não só como uma mercadoria, né? Esse é o ponto mais importante, né? Como é que você põe essa pessoa no centro, de verdade, né? Como é que tu não põe o resultado no centro? Porque o resultado no centro, ele vicia, né? Ele é viciante. Então, assim, a pessoa no centro também vicia. É cool também. Sim. E no longo prazo acaba gerando mais resultados de maneira consistente, né? E assim, né, esse é outro ponto, assim, quando você percebe que você está gerando muito resultado, cara, pode baixar o preço, porque não interessa. Vamos supor que a gente estabeleça um ROI de, sei lá, de Selic mais 5 no ano. Chegou lá, começou a ficar muito acima, cara, começa a baixar o teu preço. Entrega valor antes já, né? Sim. Porque para a cooperativa não faz sentido. Agora eu consigo cobrar mais. Por que eu vou cobrar mais? Sim. Só para devolver mais lá depois? Então o cooperativismo tem esse movimento, sabe? E claro, ele sempre tem que buscar por eficiência, né? Porque o mercado é muito... E isso é bom do mercado, né? O mercado é muito acelerado e provoca as cooperativas a também se acelerar e entregar muito valor. Saindo daquele modelo colonial ali, né? Onde, hoje em dia temos lideranças, mulheres, pessoas jovens sendo presidentes, faz diferença. sendo jovens como presidentes de cooperativas, já trazendo esse modelo mais novo, né? Até porque é a diversidade que está dentro da cooperativa, né? Sim. Legal. Bom, a gente está chegando no final do nosso podcast. Uma pergunta clássica que a gente sempre faz é como é que você percebe o perfil do profissional do futuro? Ou quem seria esse novo hunter que você traria para trabalhar com você ou que você buscaria no mercado? Conta pra gente. Olha, eu já busco, né? A gente já busca e vai atualizando esse perfil permanentemente. Primeiro, é uma pessoa que tenha um propósito pessoal. Dificilmente a gente traz alguém que tanto faz como, né, não tem nada. Então, alguma coisa... E que esse propósito se conecte com o teu propósito. Se aquilo se conecta, aquilo vai a valor. Se você vem trabalhar comigo para ganhar salário ou bônus, cara, não vai rolar. Não é esse o lance. Eu quero que você tenha alguma coisa que signifique ali. Essa proposta de ter já consigo essa necessidade de você aprender permanentemente. De você sempre se colocar de maneira permanente em movimentos de aprendizagem. Talvez, assim, aquela coisa de o que eu aprendi hoje? Chegar no final do dia assim, tem alguma coisa que eu aprendi de novo hoje? E a outra, que talvez completa esse meu... Quais são os teus desafios para a semana que vem? Ou para o mês que vem? Você está se desafiando a fazer uma coisa totalmente diferente? Você é formado em ciências exatas? Vai fazer uma psicologia? Quem sabe? Para poder agregar outro tipo de conhecimento à tua vida. Então, como é que você busca e como é que você busca essa complementação de conhecimentos? Porque a tecnologia vai resolver um monte de coisa, gente. WhatsApp, a aprendizagem de máquina, robotização das coisas, né? Hoje em dia, só no sistema Alien, nós temos mais de 60 e poucos robôs fazendo transações. Isso, há 3 anos atrás, não se imaginava esse tipo de coisa. Sim.
né? Ah, mas é um robozinho daqueles? Não, né? É dentro do computador o cara fazendo processamento lá. Mas eu preciso desse tipo de pessoa, que esteja afim. E talvez assim, e que esteja afim de prestar atenção nas pessoas. Diga assim, eu vou de fato te escutar. Não só ficar naquela... quando você fala, eu vou ver como é que eu vou te vender alguma coisa, né? Sim. De realmente estar prestando atenção na necessidade e na demanda daquela pessoa. E volta para a essência do cooperativismo, né? Vai realimentando esse processo. Acho que é esse o meu... Quando eu olho para alguém, eu olho dessa forma, né, para o futuro aí. Legal, Adelino, queria te agradecer imensamente por ter conversado com a gente. Vou deixar o DJ fazer as considerações finais e liberar para você fazer os seus agradecimentos também. Mas foi uma satisfação imensa poder conversar com você e principalmente ouvir um pouco mais sobre essa empresa tão fantástica que é a Aelos, né, ViaCred, e todo o trabalho que você desenvolve, que faz uma diferença enorme, principalmente para a comunidade. Eu sou fascinado pelo modelo cooperativista, acredito muito nisso para fazer diferença para o país como um todo e para as pessoas, que é fundamental, né? A gente precisa ter um sistema mais equilibrado, um modelo de negócio que é bom para todo mundo e o cooperativismo reflete muito isso. A Aelos é um caso de orgulho aqui da nossa região e a ViaCred, que é a unidade de Blumenau, mas são 13 cooperativas de crédito na rede Aelos, né? E o Adelino, grande figura, né? Uma pessoa sensacional dessa área e que realmente a nossa conversa foi muito bacana, gostei de aprender contigo e obrigado. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês e contar um pouco disso, né? Porque vale a pena, gente. Vale a pena. Esse modelo de negócio, ele é um modelo que fascina, só pela forma como ele entrega o resultado daquilo que faz. Então, agradecer mesmo, especialmente, por poder estar aqui com vocês e, sei lá, o futuro vai nos trazendo e nos novos elementos para a gente poder, de repente, estar em outros lugares, em outras oportunidades, também compartilhando mais conhecimento aí. Obrigado. Pessoal, esse é o Novo Hunter, vocês tiveram a oportunidade de assistir aí um episódio fantástico, com uma história maravilhosa, essa da Aelos, ViaCred, com Adelino Sassi, que conseguiu compartilhar com a gente aí, além de muita sabedoria, muita vivência e um cuidado essencial, que eu diria, com o ser humano. É isso que faz a diferença nos negócios, é isso que faz a diferença no mercado. Então continue acompanhando o Novo Hunter, continue prestigiando o nosso canal aí de podcast, né? Compartilhe com as pessoas, divulgue, porque é isso que vai fazer a gente se tornar forte o suficiente. Forte abraço. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lincitec, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.